Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, pessoal, do nosso tema de hoje, né, do vídeo de hoje, que é o que, pessoal? O que é que a gente falou aí na primeira parte, né? Mas antes disso, eu vou tomar aqui um chá, tá, pessoal? Pra gente digerir a merenda que eu fiz, tá? Vou tomar um chazinho aqui de boldo com camomila, tá? Que é muito bom para fazer a digestão e a gente aqui continuar os nossos trabalhos, tá? Espirituais. Então, qual foi o tema aí, pessoal? Que a gente falou na primeira parte aí. Eu falei aí muita coisa, tá? Eu até, eu até esqueci o que eu falei. Mas quando a gente vai ver o vídeo de novo, a gente vai ver o que eu falei, tá? Então, a gente falou na primeira parte o que é escada espiritual. Então, o que é que a gente viu aí, pessoal? Na primeira parte, o que é essa escada? Ele fala, a escada espiritual é um conceito que simboliza a ascensão e o progresso gradual na vida de fé. Então, na vida de fé de uma pessoa, da nossa espiritualidade, representando um caminho, então representa um caminho de purificação, um caminho para quem? Um caminho para a sua consciência de purificação e união com o divino, né? Ele fala, é uma metáfora, né, que surge em uma jornada através de degrau, etapas, onde cada uma envolve aprendizado, renúncia, cultivo de virtude e desenvolvimento de amor, levando a alma a um nível mais elevado de consciência com Deus. Então, esse é o objetivo, para levar a gente, né, a subir o degrau, porque cada etapa tem um envolvimento de aprendizado com a nossa consciência, com a nossa alma. Cada escada existe uma evolução de comunhão que a gente tem com Deus, tá? Vai levar a nossa alma a um nível mais elevado de consciência. Então, a gente vai vibrar, vai se comportar de acordo com esse nível elevado de consciência, de conexão com Deus. Foi o que eu falei, tá? O vídeo do relacionamento com Deus, que eu disse que o seu relacionamento com o próximo demonstra o nível de consciência que a sua alma tem, que você tem um relacionamento com Deus. Então, pessoas que maltratam a outra, pessoas que não têm preocupação em fazer o bem à outra, fala qualquer coisa a outra. Então, não tem aquela. Sabe, pessoal? Então, isso que significa que o nível de consciência dela ainda ela está em algum degrau. Né? Deve estar no primeiro, vai avançar para o segundo. Então, quando a pessoa já está no segundo, terceiro, então o comportamento dela é mais nobre, é mais elevado, é mais refinado, tá? Então, o comportamento que você está tendo com o próximo define o seu relacionamento com Deus. Foi o que eu falei no outro vídeo, tá, pessoal? Lembra ou não? Se lembra ou não lembra, tá? Mas eu falei, tá aí, tá o vídeo do relacionamento, tá aí o vídeo também que eu falei sobre como é o tema que eu falei do outro, o desafio espiritual, tá aí também, tá? Então, é isso que representa, tá, pessoal? O, a metáfora da escada, né? Que Jacó também fala aqui que Jacó sonhou com essa escada que ligava a terra ao céu, tá? E via anjos subindo, né? Que simboliza e representa a comunicação e conexão entre o divino e o ser humano. Então, essa escada representa cada nível de comunicação que a gente tem com o nosso Criador.
Então, tem gente, pessoal, ainda está no primeiro nível, tem gente que precisa subir mais um degrau, mas isso vai depender do trabalho da espiritualidade dela, tá, pessoal? Trabalho, da maneira como ela se comporta, a espiritualidade dela no dia a dia, como é o trato dela com as pessoas, como é que ela faz, será que ela ainda está enganando pessoas, está mentindo para as outras pessoas, o que é que está acontecendo? Porque mesmo você estando em grupo religioso, tá? E pior que tem muitos grupos religiosos que tira a escada, tá? Tira a escada, você sabe que a escada é essa ascensão para que a gente não tenha essa ascensão na nossa espiritualidade. Não trabalha a espiritualidade, então tira você ficar preso ali naqueles dogmas, naqueles conceitos religiosos. Eu sonhei que tiraram a minha escada, mas só que Deus colocou um caminho para eu sair dali, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Mas vamos continuar. Então, a gente parou aqui na segunda parte, né? Ele fala: abrimos nossos corações e nos elevamos para encontrar nossa santidade. Aprendemos que amar o próximo como a si mesmo é uma parte do caminho para se tornar um com o Criador. Então, não existe, tá, pessoal? Se a gente, o caminho da consciência, não existe se a gente não se amar o próximo, a gente não vai encontrar o caminho de nos se tornar um com o Criador. Então, estar em unidade com o Criador. Não tem como, a gente tem que obedecer aquele mandamento lá que Cristo trouxe. Não tem para onde correr. Ah, irmão, eu posso chegar pelo outro caminho. Não existe outro caminho, tá? Aí ele fala, em assistência ao outro que nos purifica na luz e na energia do Criador. Então, é na assistência ao outro ser humano, né? Que a gente vai nos purificando na luz, a luz vai aparecendo, a luz na nossa vida. E a energia do Criador vai aparecendo na nossa vida. Não existe outra forma, tá, pessoal? Eu não sei a qual outra forma vocês querem para se chegar a Deus na unidade com Deus, tá? E não tem outra forma, tá? É essa aí e a gente tem que tomar consciência, tá? Aí ele fala, podemos nos encontrar presos no mundo físico, buscando o caminho vazio atrás do outro. Então, é isso que acontece. Mesmo quando alcançamos nosso objetivo, frequentemente percebemos que ele não nos trouxe uma felicidade que procuramos. Isso que acontece, tá, pessoal? Porque colocaram na mente da maioria das pessoas que a felicidade ela vai encontrar se ela lutar contra o outro, conseguir bens materiais, é que ela vai. Então, tem pessoas que têm feito isso e conseguido, mas quando ele vê lá, ele não encontrou a felicidade. Tanto que ele almejava. Então, ele tem dinheiro, mas não tem a felicidade espiritual. Eu até falei, né, sobre esse tema. Tá aqui no canal também, né? Vá rápido, vá estudar rápido, antes que o mande embora. Aí ele fala, a felicidade que procura aí, o caminho de se tornar um com o Criador é um caminho de nossa mais profunda plenitude. Então é aquele caminho da consciência onde a gente entra numa comunhão, numa plenitude, né, com o Criador, pessoal. É daí que vem a felicidade, vem o amor, vem a cura, vem tudo. A gente foi feito para buscar Deus, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí o que mais? Ele disse, unimos-nos ao Criador aqui na Terra. É nossa real razão para existir. Então, a gente está aqui para fazer essa subida, para entrar em união com o nosso Criador aqui na Terra, para a gente transmitir essa frequência do Criador aqui na Terra. Essa é a razão de a gente existir aqui na Terra. Ele colocou aqui a gente para a gente vibrar esse amor, essa comunhão com Ele.
Mas o que é que aconteceu? Aconteceu algo aí pelo caminho, tá, pessoal? Da história da humanidade que fez com que a gente se afastasse desse Criador. Vocês sabem a história. Será que é verdade ou não? Ou fazer igual os outros, dizer que é uma historinha mentira? Não aconteceu nada disso. E aí, o que é que você acha? Hã? Aí ele fala: nós viajamos pela vida encontrando almas, né? A gente está se relacionando aí com almas aqui que estão aqui, que precisa do nosso cuidado e do nosso amor. Então, essas almas precisam do nosso cuidado e do nosso amor, pessoal. É o que a gente tem que fazer. Eu não vejo outro caminho, pessoal, tá? Eu tento aí, estou vasculhando, eu olho muitas lives, né? Eu estou vendo até umas lives aí, muitas pessoas falando coisas, tá, pessoal? Absurda aí, tal, coisas assim, tal. Não entende ainda, né? Porque deve estar em um grau, tá na espiritualidade, né? Mas deve estar ainda nessa primeiro degrau da escada. É preciso subir. Então, esse subir é amando ao próximo. Então, se você não entender que a gente está aqui para cuidar do outro, amar o próximo, se você não entender isso, você está perdido ainda, tá? Precisa ainda se encontrar na espiritualidade. Você tem que entender isso, tá? Porque se não entender, vai ficar batendo cabeça, tá? Aí o que mais ele fala? Elas não dão oportunidade, né? Para que aqueça nosso coração congelado e ative o Criador dentro de nós. Então, essas escadas, ela dá a oportunidade da gente aquecer nosso coração. Então, é o que? Acender a chama, a faísca, a fagulha que está dentro da gente, a centelha de vida. Então, para ir crescendo esse amor. Que às vezes o coração já está congelado, já está duro, né? Então precisa ter aquele amor mais quentinho, aquela precisa de um fogo, de uma luz aí para aquecer esse coração, para você amar o próximo. Se não, não consegue, tá, pessoal? Foi por isso que Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. Você não vai dar o fruto do amor, de amar o próximo, de alegria, porque você não vai poder fazer, né? Dentro de nós. Então, tá dentro de nós esse amor, né? O Criador está dentro de nós. Então, aonde é que você vai procurar a conexão com o Criador, pessoal? Nos grupos, a gente vai por causa desse engano. Então, quando eu estava enganando, foi por isso que eu sonhei. Eu entrei lá, tentei me comunicar com as pessoas não se comunicavam comigo. Quando eu fui sair, tiraram a escada. Não quer que eu evolua. Tirar a escada é tirar a gente da espiritualidade. Mas só que Deus criou um caminho. Então, qual é esse caminho? Vocês sabem qual é o caminho de Deus, pessoal? Deus tem um caminho. Hã? Responda aí, tá? Nos comentários aí. Eu gosto que você responda, tá? Aí ele fala: uma vez que abrimos nosso coração e começamos a amar, né? Próximo, a escuridão desaparece. Então, é aí que você vai clareando, tá? A sua alma escura. As impurezas são lavadas e nós começamos a revelar a essência do Criador que está dentro de nós. Então, quando a gente faz isso, pessoal, vai tirando a impureza, então vai purificando, vai lavando e vai começando a revelar uma essência do Criador. Então, é essa essência divina que está dentro de nós. Eu vou repetir de novo porque parece que tem pessoas que não entendem, tá? Dentro de nós, dentro de nós. O reino está dentro de nós. O que é que você vai fazer aí fora? Dentro de nós. Dentro, eu vou ter que repetir porque parece que as pessoas não entendem, pessoal. Ainda fica querendo buscar coisa aí fora. Dentro de nós, tá? Dentro de nós. Então,
A essência do Criador está dentro de você. É o tema que eu falei. O que é a essência espiritual? Tá aqui no meu canal. Tá aqui no meu canal. Tá aí muitos temas aí. Mas não quer assistir. Tá? Quem está assistindo está entrando no entendimento e vai subir essa escada da espiritualidade dela. Tá? Aí ele fala, quando nós começamos a subir a escada, a cada passo a luz e o amor do Criador o envolve, removendo toda a negatividade do seu ser. Então, é claro, né, pessoal? Não preciso eu explicar isso aqui. Então, quando a gente começa a subir, tá? A gente começou a entender que ia amar o próximo. Então, quando a gente começa a subir, cada passo, a luz e o amor de Deus vai começar a sair da gente, né? Do Criador, sair de dentro de nós, vai nos envolver, vai remover toda a negatividade do seu ser. Então, vai removendo toda aquela negatividade. Então, você vai tirando aquelas coisas negativas e vai se tornando um ser melhor, tá, pessoal? Aí ele fala, a luz cura você. Então, só a luz que cura, tá, pessoal? A luz o purifica. Então, vai curar, vai purificar. Você sente a luz do Criador brilhar sobre todo o seu ser. Então, você começa a sentir a luz, aquela frequência, porque luz é frequência, é energia, né? Você começa a entrar naquela frequência, na energia do amor de Deus. É maravilhoso, tá, pessoal? Mas é difícil a gente estar, a gente ainda mais nesse meio perturbado que a gente tá aqui, tá? Por isso que a gente tem que fazer esforço, tá, pessoal? A gente procurar amar um outro, tá? O grupo aqui, o meu canal tá crescendo, tá? Até agradecer a vocês aí que se inscreveram aí, novos aí, tá? Obrigado, tá? Espero que vocês venham para a gente ter essa comunhão, ajudar um ao outro, no amor ao outro, para a gente ir subir nessa escada, tá, pessoal? É com dificuldade, é assim, não tem o que fazer, tá? Lutando contra aqueles que querem tirar a gente dessa evolução espiritual, tá? Lutando tudo contra aquilo que não faz com que a gente evolua espiritualmente, tá? É difícil? É difícil, eu vou falar. É difícil, irmão Samuel? É difícil, tá? Não pense que eu tô aqui, é facinho, não. Não é, tá, pessoal? Quem tá aqui comigo bastante sabe do que eu tô falando. Aí ele fala, sente que você é feito inteiramente de amor. O amor pelo outro, o amor pelo Criador e o amor por si mesmo. Então, é isso, esse amor que tem que permear a gente. A gente tem que permear o amor para o próximo, o amor pelo Criador, então, por esse Deus que criou todas as coisas, e o amor por si mesmo. Então, amar a si mesmo. Então, primeiro você tem que amar a si mesmo, para depois amar o próximo. É o mandamento que Cristo trouxe, tá, pessoal? Não tem outro caminho para nossa consciência, pessoal. Não existe, tá? Eu não sei se alguém inventar outro caminho, é o caminho do erro aí, tá? Caminho do erro, não é um caminho da luz de a gente crescer espiritualmente. Aí a pergunta é, né, pessoal? A gente já respondeu a pergunta, por que temos que subir cada degrau da nossa espiritualidade? Por causa disso, porque a gente precisa entrar na comunhão do amor ao próximo, ao Criador e amar a si mesmo. Então, cada degrau tem um nível de frequência. Cada degrau da escada, né? Cada degrau vai aumentando essa responsabilidade, essa frequência do amor, tá? Aí o que mais? Será que a Bíblia fala sobre essa escada espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Gênesis 28, versículo 12 e 13. Então Jacó sonhou. Então, sonhou igual a mim, tá? Ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei aos seus descendentes, esta terra onde você está deitado. Então, foi a promessa ali que Deus fez também, o que fez Abraão, o avô dele, né? Porque Jacó, o avô dele era Abraão, ele veio dessa descendência. E Deus já tinha prometido a Abraão, tá? Deus prometeu por ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que esse Criador, do que esse Deus. Então, ele prometeu. Ontem a gente viu esse versículo. Lembra? Você assistiu o vídeo de ontem, pessoal? Então, ele prometeu por ele mesmo, porque não tinha ninguém para ele prometer. Não tem ninguém maior do que ele, né? Porque a gente só promete por alguém que é maior do que a gente, tá, pessoal? Aí o que mais? Ele falou, o Senhor estava do lado dele e disse-lhe, eu sou o Senhor, o seu Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, o seu pai. Então, o pai dele era Isaque, né? Darei a você, aos seus descendentes, esta terra onde você está deitado. Então, é isso, tá, pessoal? Mas essa descendência é espiritual também, tá? Que hoje somos descendentes de Abraão também. Você viu ontem o estudo, né? Você assistiu ou não? Assista, tá? Assista, pessoal. O que mais? 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, pessoal, a gente tem que crescer. Esse crescimento é no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse conhecimento que faz a nossa consciência crescer. E quando a nossa consciência cresce, a gente vai aprendendo e colocando essa espiritualidade em prática aqui, a gente passa para um nível de um degrau da nossa espiritualidade. Entende? Não tem o que fazer. Me diga aí, pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Não tem o que fazer, pessoal. Eu estou passando aquilo que a gente realmente tem que fazer. Tá? Não tem outra coisa. Não é ficar em grupo religioso. Então, eu estou ensinando essa espiritualidade sem estar vinculada a nenhum grupo religioso. Para você fazer as suas práticas, a sua dedicação, né? A gente pode aqui se unir, né? Eu tenho aqui conversado com muitas pessoas aqui no meu canal. A gente se unir para a gente um ajudar o outro, para a gente evoluir espiritualmente. Não para se unir, para ficar um degradando com o outro aí, tá? Eu sou melhor do que você. Não é para isso, tá, pessoal? Aí não vai ter evolução nenhuma, tá? Você vai ficar descendo a escada, tá? E talvez pegue até a escada lá para outro lugar mais baixo ainda, tá? Entende, pessoal? Estou sendo claro, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Vamos ler. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, temos que se livrar. Aquele que é espiritual, ele tem que se livrar disso. Por quê? São frequências baixas, negativas. Então, o que é que a gente está falando? Como criança recém-nascida, então, aquele que nasceu espiritualmente, né? Deseja de coração um leite espiritual puro. Então, a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, deseja esse leite. Então, você deseja para você crescer. Para quê? Para que por meio dele, dessa leite, né? Cresça para a salvação.
agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que vocês despertaram a consciência. Então, agora que vocês despertaram a consciência, se alimente desse leite puro, não leite misturado com fermento, não leite misturado com veneno, não leite misturado aí com muita porcaria que vai matar você espiritualmente, vai tirar a escada da sua evolução, tá? Como fez no sonho, tirar a escada para eu não sair de lá. Você vai ficar preso em dogmas religiosos, preso em várias doutrinas aí de homem que está fazendo você ficar preso. Então, caia fora desse fermento do fariseu, caia fora daí, tá? Entende, pessoal? É claro, né? Estou sendo claro, tá? Aí, o que mais? Vou até tomar um pouquinho de chá aqui, tá? Vou tomar um pouquinho de chá. Aí, o que é que ele fala mais? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por você e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que é que Paulo, sobre dos irmãos, ele estava orando pelos irmãos, né? Enviando energia boa, pedindo, né, a Deus que esses irmãos sejam cheios do conhecimento da vontade e com toda sabedoria e entendimento. Para quê? Isso para que você viva de maneira digna e tudo possa agradá-lo. Então, é para isso o nosso conhecimento. Para a gente entrar na frequência e fazer a vontade de Deus, agradar a Ele, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, é para isso, para a gente frutificar a obra da espiritualidade, tá? Essa obra é fazer o bem ao próximo, tá? E isso vai glorificar, isso é da vontade de Deus. Para isso que a gente tem que crescer, subir escada. Quanto mais a gente sobe, a gente se torna servo, para a gente servir ao nosso próximo. Tá? O maior serve ao menor. É assim no reino de Deus, tá? Mas foi deturpado isso, tá? No meio religioso, que é o menor tá servindo o maior. É isso que está acontecendo, tá? Não é o maior que está servindo o maior. Então, é o menor que serve o maior nesse falso evangelho que está por aí. O que mais? Hebreus 5, versículo 12 e 14. Embora a esta altura já devesse ser mestre. Então, já devia estar ensinando, né? Já o professor, o mestre, você devia estar ensinando. Precisa de alguém que ensine a você novamente o princípio alimentar da palavra de Deus? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto bem quanto mal. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Ele encontrou irmãos que ainda estavam como criança, pessoal. Eu quero leite, Paulo, eu quero leite, Paulo. Aquele negócio, só a minha igreja é verdade, Paulo. Só a minha igreja é verdade. Ainda na criancice, aí Paulo disse, já devia ser mestre, e você ainda está precisando novamente de princípio alimentar da palavra de Deus? Você precisa de leite ainda? Você é adulto, você tem que comer comida sólida, né? Espiritualmente, né, pessoal? Ele está falando espiritualmente. Você já tem que ter experiência na justiça, né? Você já tem que fazer um exercício constante para se tornar apto para discernir o bem e o mal. Mas vocês ainda estão como crianças. Paulo,
Aí Paulo disse não. Por quê? Porque as pessoas têm que crescer, pessoal. Não pode ficar criança, é proibido. Ao que mais? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor. Então, para a gente crescer, a gente tem que seguir a verdade e o amor. Cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajuntado, unido, pelo auxílio de toda junta, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo tem uma função para edificar as pessoas em amor, para ir crescendo. Então, quando você vai crescendo no corpo de Cristo, você vai subindo essa escada da espiritualidade. É claro, né, pessoal? Claríssimo, tá? Aí o que mais? Tito 2, versículo 11 até o 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado a praticar boa obra. Então, foi por isso que ele se entregou, para que a gente entrasse nesse caminho, tá? Para a gente ir nos purificando, tornando um povo particular. Então, um povo separado, que se dedica a praticar as boas obras, a amar o próximo. Então, não tem para onde correr. Se você declara, eu sou de Cristo, você tem que entrar nessa dedicação dessas fé para praticar boas obras. Senão, não existe espiritualidade. É conversa fiada, conversa para boi dormir. Tá, pessoal? Aí o que mais? Hebreus 10, 24. E consideremos um ao outro para nos, para nos incentivar o amor. Eita, os cachorros aqui brigando com o gato. Aqui tá sério, tá, pessoal? Hebreus 10, 24. Consideremos um ao outro para incentivar o amor e as boas obras. Então, precisamos incentivar ao amor e a boas obras. Então, esse é o que aquele que é de Deus, ele tem que procurar, pessoal. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Existe outro caminho? Se a gente não está trabalhando isso, essa frequência, a gente não vai subir escada nenhuma. A gente vai descer escada, tá? Por isso que aqui eu estou ensinando a vocês com verdade, com amor, com paciência, tá? Para vocês aprender o que é espiritualidade, tá? Porque muitos de vocês vieram de religião, vocês aprenderam religiosidade, tá? O que mais? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, né? Então, à medida que a gente vai se aproximando de Cristo, que é essa pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, né? Para Ele, você está sendo utilizado como pedra viva. Então, na edificação de uma casa espiritual. Então, estamos edificando esse corpo de Cristo, que é essa casa espiritual, o qual Cristo é o cabeça. Você entende agora, pessoal? Para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, para o quê? Para que a gente se torne um sacerdócio espiritual, né? E ofereça esse sacrifício de fazer o bem, tá?
que isso é aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. É para isso que a gente está se tornando pedra também. Está se tornando um canal da espiritualidade. Não é um canal de TV, não, tá? Um canal do YouTube aqui. É um canal, a gente está se tornando um canal para que esse Deus, essa espiritualidade nos use, tá, pessoal? Mas eu tenho que explicar, tá, pessoal? Porque eu sei que no meu canal tem vários níveis de consciência, tá? Então, a gente vai se tornar esse canal, essa pedra, para ser usado por Deus, para fazer a boa obra, né? E eu agradeço por ele me chamar e me tornar uma pedra viva, um canal da espiritualidade. E eu me tornando aqui, já muitas pessoas já estão se tornando um canal também da espiritualidade. Através aqui do canal que eu abri aqui, tá? Sem estar atrelado a nenhum grupo religioso, tá? Isso é muito bom, tá? Porque os que estão aí estão tão contaminados aí, tá, pessoal? Já estão tirando a escada da espiritualidade, a escada da evolução. Ao que mais? 2 Tessalonicenses 1:3. Irmão, devemos sempre dar graças a Deus por você. Isto é justo porque a fé que você tem cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de vocês um para com o outro. Então, Paulo estava dando graça pelos irmãos porque a fé desses irmãos estava cada vez aumentando e o amor dele para com o outro. Aumentando o amor, ajudando um ao outro, né? Edificando um ao outro. Então Paulo disse, graças a Deus, isso é justo. Eu dar graças a Deus por isso, que vocês entenderam o que é espiritual. O que mais? Efésios 2:19-22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, que foi rejeitada, né, pelos construtores, no qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor, separado, né? Nele vocês estão sendo edificados junto para se tornar morada de Deus pelo seu Espírito. Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Por isso que Deus separa os deles. Por isso que Deus agora está despertando aí um povo, né? O despertar espiritual. Então, que está saindo desse meio religioso. Eu sou um desse, tá? Que sai desse meio religioso. Por quê? Abrindo a consciência para sair desse meio religioso, né? Que a própria Bíblia diz, sai dele, povo meu. Então, quem é povo de Deus está saindo desses meios de engano, tá? Tanto da mãe como das filhas prostitutas. O que mais? Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, a obra foi começada na gente, pessoal. Então, essa obra começou na gente. E quando a gente começar a evoluir nessa obra, a vida, a nossa espiritualidade, a gente vai transmitir isso para as outras pessoas. É assim, tá? E é Deus que está fazendo essa obra na gente. E ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. O que mais? 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, é Deus que faz você crescer. Quando você se dedica, então Deus, a espiritualidade, começa a fazer você subir a escada, dá o crescimento a você.
Um pode vir plantar, outro pode estar regando, né? Mas quem vai dar o crescimento, nenhum do que planta, nem o que rega, não é nada. Não é nenhuma coisa, não é nada. Ele só é uma pedra viva, um canal da espiritualidade. Ele só é um instrumento na mão de Deus. Então, a gente que é espiritual é um instrumento na mão de Deus da espiritualidade como um todo para fazer com que a gente cresça e também faça com que as outras pessoas evoluam espiritualmente. A gente não é nada mais do que assim. Então, é você se colocar na frequência para que esse Deus, essa espiritualidade, use você como instrumento, né? Porque você só é um instrumento, é uma ferramenta que Deus usa para transmitir o amor e a vibração de Deus. É o que eu estou tentando aqui passar para vocês, tá, pessoal? Para quê, pessoal? Para que você cresça. Então, Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, é para isso, para a gente atingir essa plenitude de Cristo. Então, a gente alcança essa unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e a gente vai chegar numa maturidade. Então, a gente vai ser maduro. Então, você é maduro, então você é um adulto maduro. Então, você tem que trabalhar para a espiritualidade. Criança não trabalha, tá, pessoal? O conselho tutelar não permite, tá? O conselho tutelar também da espiritualidade de Deus também não permite. Quem é criança não trabalha na obra de Deus, tá? O conselho tutelar de Deus não permite. Então, e quem é criança, então, o que é que ele precisa? Você crescer, deixar de ser criança, tá? Se tornar mais maduro para você ganhar uma responsabilidade, Deus confiar a você o evangelho dele que você tem que passar para as outras pessoas, tá? Então, Deus tem o conselho tutelar dele. Então, quem é criança não vai ser, não trabalha, tá? Vai ficar como criança esperando até que você cresça. Se você entrar numa síndrome de Peter Pan, tá? Aí o que mais? Ezequiel 16, versículo 7. E eu fiz crescer como a planta no campo. Vocês cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Então, pessoal, o que é que Deus está falando essa profecia aqui para Ezequiel? Ele está falando da igreja, tá, pessoal? Porque ele plantou no campo, né? E aí está esperando agora que você cresça. Então ele plantou a palavra e vai ver se vai se desenvolver. Mas ela desenvolveu, tá linda como a joia, a igreja. Porque essa mulher representa a igreja, tá? Seus seios se formaram. Então já tá uma adolescente, né? Já cresceu seios. E seu cabelo cresceu. Mas você ainda está totalmente nua. Então, está aparecendo a nudez. Então, precisa se vestir com a roupa branca da santidade. Então, essa igreja nova, que é a noiva, ela precisa se vestir como noiva. Porque ela vai ter que ter um encontro com o noivo. Entende, pessoal? Isso espiritualmente, tá, pessoal? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 12 e 16. Com o fim de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja espiritual, né, seja edificado até que todo alcance a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade. Então, é para isso que a gente está trabalhando a espiritualidade, tá, pessoal? Atingir a medida da plenitude, o propósito, e que não sejamos mais criança, levado de um lado para outro, pela onda. Então, porque quando você é criança, criança não pode sair sozinha. Então, ela tem que ser levada. Dá a mão aqui, menino. Então, é criança. Opa, aí, dá a mão ao pastor. Sim, pastor. Entende? Você vai ser levado de um lugar para outro, né? Jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, né? Doutrina de homem. E pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Então, homens que vai induzir você a cair nesse erro no espírito que está acontecendo aí, que é a apostasia, levando as pessoas a errarem o caminho. Então, tirando a escada da evolução espiritual das pessoas. Muitas estão fazendo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajuntado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, se cada parte realizar a sua função, tá, pessoal? No corpo verdadeiro, o corpo de Cristo, a gente vai crescer, um ajudando o outro, tá? Por isso que é o que eu estou passando aqui. Eu estou esperando, tá? Vocês despertar essa consciência. E ainda existem pessoas novas, não entendem, tem coisas religiosas na cabeça, tem coisa. Então, eu estou aqui me dedicando, ensinando até vocês alcançarem esse nível, tá? Ok, Colossenses 1,6. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já foi frutificado, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus e a verdade. Então, desde o dia que você conheceu a graça de Deus, que é Cristo, e a verdade, que é Cristo, você tem que frutificar para crescer, tá? Tem que frutificar, pessoal. Não pode, tá? O amor, essas frequências elevadas. O que mais? 1 Coríntios 13:1. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de mim. Então, olha o que Paulo está usando aqui, pessoal. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, ele era menino físico e era menino espiritual, quando não conhecia a Cristo. Mas depois que ele conheceu, então ele foi crescendo e deixou as coisas de menino, de criança, criancice espiritual. Tem que deixar, pessoal. As pessoas não querem ficar adulta, não é? Querem só ficar nessa criancice aí. Tem que crescer, tá? O que mais? Hebreus 6, versículo 1 e 3. Portanto, deixamos o ensinamento alimentar a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, então, para se tornar maduro, né? Sem lançar novamente fundamento do arrependimento, ato que conduz à morte da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição da mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir, tá? Temos que avançar, pessoal, largar isso aí, tá? Hoje ainda a gente tem o batismo é espiritual, tá? Negócio de imposição de mão, não precisa. Para a pessoa evoluir espiritualmente, eu não preciso ir na casa. Tem pessoas aqui que moram no Espírito Santo. Como é que eu vou lá na casa dela, colocar a mão e pôr a mão dela agora? Entende? Isso é muita, como é que se diz? Ignorância, tá, pessoal? Entende?
O que mais? 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então, Paulo está falando a sabedoria para aqueles que têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, não é sabedoria desse mundo. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes dos princípios da era, para a nossa glória. Então, ele está falando do mistério que estava oculto, que é Cristo. Ele está falando disso, tá? Dessa evolução que a gente tem que entrar nessa frequência. Então, para a gente chegar à maturidade espiritual, não é conceito, pensamento desse mundo, tá, pessoal? Que vai fazer com que você cresça. Tá? Algo que mais? 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele discerne todas as coisas, tanto a física como a espiritual. Por isso que tem muitos aí carnal que ele não consegue discernir a coisa espiritual. Não, isso não é possível acontecer. Não, irmão Samuel, você saiu do corpo? Não, isso não existe. Por quê? Não é espiritual, tá? Não tem a mente de Cristo. Aí o que mais? 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, então, o homem de Deus é o homem espiritual, né? Então, é para o homem espiritual. Então, todas as escrituras é para a nossa consciência, é para esse homem espiritual, que Deus inspirou ela, né? Todas as escrituras inspiradas por Deus, é útil para esse homem, para ensinar essa consciência, esse homem de Deus. O homem de Deus é a nossa consciência, é o homem espiritual. Seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que sua consciência, seu espírito seja preparado para você fazer a obra de Deus, amar o próximo, fazer o bem. Tá? Que mais? Filipenses 3, versículo 12 e 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficou para trás, avanço para que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, você só vai viver aquilo aqui na realidade, aquilo que você já alcançou o nível da sua consciência. Você já chegou à maturidade. Então, mas Paulo já estava um cara maduro, mas ele disse: ainda não alcancei, eu continuo na caminhada. Eu faço das palavras de Paulo a minha. Eu melhorei um pouco, eu cresci o nível, pessoal. Cresci, mas ainda não alcancei nada. Eu preciso continuar crescendo para alcançar Jesus Cristo. Então, prossigo para o alvo, que é Cristo, tá? Do meu prêmio da chamado celestial de Deus. Então, tem que atender esse chamado. Tem que cumprir isso aí, tá? Até o fim, tá, pessoal?
Aí ele fala, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 e 2. Quanto mais, irmão, já o instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim você está procedendo. Agora pedimos que exortamos a vocês, no Senhor Jesus Cristo, que cresça nisso cada vez mais. Então, cresça em fazer-se bem no amor que Paulo ensinou, pois conhece o mandamento que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, qual é o mandamento que foi passado para os apóstolos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem, eu não quero correr, pessoal, mas não tem para onde correr, tá? É claro, quanto mais eu leio a Escritura, mais fica claro na minha mente. Aí o que? Efésios 5, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira que vive, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá aqui, tá? Para a gente fazer o bem, porque os dias são maus. Tem muita maldade aqui, tá, pessoal? Nessa realidade. Que mais? Colossenses 4, 5 e 6. Seja sábio no proceder para com os de fora. Fora de quê? Da conexão da igreja espiritual. Aproveite o máximo toda oportunidade, ou o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder cada um. Então, é o meu esforço, tá? Eu me dedicando para que quando eu falar seja temperado, seja na medida certa. As pessoas comam essa comida espiritual e não esteja nem salgada e nem sem sal. Porque se você comer uma comida salgada, vai aumentar a sua pressão. Se você comer uma comida sem sal, né? Não tem gosto, não tem sabor. Né? O que mais? Colossenses 4, versículo 12. Epáfras, que também é um de vós e servo de Jesus Cristo. Olha o nome do cara, Epáfras. Né? Vós envia saudações. Ele está sempre ganhando por vós em suas orações. Para que como os crentes maduros, cheios de fé, então, para que a pessoa que crê em Deus, né, seja madura e cheia de fé, continue caminhando firme na prática de toda a vontade de Deus. Então, a gente entrou nessa maturidade, agora a gente tem que caminhar sempre para ir crescendo, fazendo a vontade de Deus. Não tem para onde correr, pessoal. O que mais? Isaías 35, versículo 8. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. O impuro não passarão por ele. O impuro não passa por esse caminho. Servirá tão somente aos que são do caminho. O ímpio e o insensato escolherão não seguir por esse caminho. Então, é o que acontece. Muitos não escolhem o caminho de seguir o caminho de Cristo. O louco, o ímpio, não quer, não, que nada desse negócio aí, esse negócio desse caminho aí, moço, não quer, tá? O que? 2 Coríntios 13, 14, por isso que eu disse, Deus tem um caminho dele, tá? Ele fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja com todos vós. Então, a graça tem que estar com a gente, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo tem que estar com a gente, para a gente fazer a obra de Deus. Tem que estar essa comunhão. É o que ele fala aqui em 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus que chamou a comunhão com seu Filho, nosso Senhor. Então, fiel é Deus. Então, Deus chamou a gente, despertou a nossa consciência, para a gente ter comunhão com Jesus Cristo e comunhão com nossos irmãos que estão nessa frequência de Cristo. Tá? Que mais? Hebreus 10, 22. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero
e com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada e os nosso corpo lavado com água pura. Então, com a palavra de Deus. Então, cada vez que a gente vai estudando a palavra, vai nos chegando a Deus com o coração sério, vai nos purificando a nossa consciência. Então, a nossa consciência vai se tornando pura através da lavagem da água, que é a palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que estudar as escrituras, tá, pessoal? A gente que é espiritual, quem não é espiritual não quer nem ouvir. Então, por isso que Cristo falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Está bem claro. Isso é claro na sua mente ou não, pessoal? Então, se vocês desejam, você vem, estuda aqui comigo, vocês são espiritual. Agora estão em um nível de consciência, é o degrau da sua evolução, você ainda e precisa crescer. É por isso que a gente está estudando, a gente está se dedicando, está fazendo o amor, está amando ao próximo, a gente está trabalhando nossa mente, a nossa emoção, a nossa frequência, tá? Para aí a gente ir crescendo. A gente tem inimigo que está atacando a gente tem todo tipo de consciência aqui, que não é brincadeira. Mas é isso. Não tem outro caminho. Me diga aí outro caminho aí que você quer conhecer. Tá? Vou até tomar um chá. Coloca aí nos comentários. Qual é o caminho que a gente tem que seguir, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Porque já é 1 hora ali de relógio. Senão vocês não assistem, tá? Eu tenho que terminar isso aqui. Porque senão vocês não assistem. Então, agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal, vocês novos. Agradecer a vocês que deram like, vocês que estão participando aí, comentando. Vocês que estão se dedicando, tá, pessoal? Obrigado aí. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus, né? Se Deus e essa espiritualidade me permitir que eu esteja aqui, eu estarei. Tchau!